É mais legal, né? Você pode festejar um eventual título com a sua torcida e tal. Mas o Flamengo passou pelo Palmeiras jogando a segunda em casa, passou pelo Corinthians jogando a segunda, aliás, fora de casa, passou também jogando fora de casa, né? E não foi porque jogou a primeira em casa que foi eliminado pelo Peñarol na Libertadores, né? Passou pelo Bolívar também com a segunda fora de casa, até com jogadores ali, eu acho que compreensível. Os caras estavam morrendo ali sem ar. Um negócio absurdo, né? E ali teve até um quê de heroísmo ali, suportar ali aquela pressão sem conseguir andar. Né? O jogador do balão de oxigênio, a gente tem que compreender. Como também acho que tem atenuantes do trabalho do departamento de futebol todo das contusões. Né? As contusões pesaram. Por isso que eu digo, que o Flamengo não fizesse 5-0 no Peñarol, mas que o Flamengo vencesse o Peñarol. E nenhum gol fez. Esse é o ponto. Não estou exigindo que fosse o padrão do Botafogo, né, que teve lesões, mas contratou jogadores e tudo. Teve ali. O Flamengo teve jogador contratado na última hora, enfim. Mas o ideal, eu acho que sempre é a chance de decidir em casa, que é mais gostoso se for campeão. Mas se perder também é um desastre. Você perder a final em casa é muito frustrante também. Enfim, o Flamengo já passou por 2 fases jogando a segunda fora. Acho que pode de novo. E o Flamengo venceu o Atlético nas 2 últimas vezes que visitou em Belo Horizonte. E perdeu ano passado no Maracanã por 3-0. Ganhou no ano passado, ganhou nesse ano, uma no Independência, o jogo do soco, né? E outra agora na Arena MRV. E agora, nesse ano, vão jogar no Rio ainda, né? As 2 vezes, uma pelo Brasileiro, que vai ser próxima ali, e outra logo depois. E outra na Copa do Brasil. E no ano passado, o Flamengo venceu lá e tomou 3-0 no Rio. Aliás, aquela derrota praticamente sepultou a chance de ser campeão brasileiro. Isso. E você, Alan, é vantagem para o Atlético, né? Tem vantagem? Teve vantagem nesse sorteio ou tá tudo igual, Alan? Antes, só dar uma informação sobre isso, Léo, que eu acho que é legal também, acho que até para o Flamengo, né? Se mobilizar. Quem for campeão da Copa do Brasil vai ser o primeiro campeão da história da Arena MRV. Né? O Atlético Mineiro foi campeão mineiro no Mineirão, contra o Cruzeiro. Então, enfim, o Flamengo pode marcar o nome na história do estádio, do Atlético. Né? Imagina, o Atleticão tem toda essa rivalidade com o Flamengo. Né? Acho que a rivalidade é uma rivalidade grande interestadual, mas é muito mais do lado do Atlético do que do lado do Flamengo. E imagina, né? Flamengo, o estádio do Atlético, né? Estádio próprio, estádio do Atlético, o primeiro campeão da Arena MRV pode ser o Flamengo, que para muitos atleticanos é o principal rival, né? Tem gente que ainda acha o Flamengo mais rival que o Cruzeiro. Eu conheço vários atleticanos que falam isso. Então, enfim, tem esse ponto também, que eu acho que o Flamengo tem que trabalhar até para isso, né? Pô, a gente pode ser o primeiro campeão da história da Arena MRV. Quem for campeão vai ser o primeiro, né? Campeão da história do estádio. Léo, eu acho que depende muito. Por exemplo, não era vantagem para o River decidir em casa? Tomou de 3-0 do Atlético. A vantagem foi para o Beleléu. Então, acho que depende muito também do que acontece no primeiro jogo. É claro, né? Aí eu tô com o Mauro. É muito melhor, acho que é muito mais legal você decidir em casa, com sua torcida, você sendo campeão no teu estádio. Todo esse contexto eu acho que é muito importante. Mas eu acho que a maior vantagem depende muito do que acontece na primeira partida, né? Então, eu acho que a primeira partida pode dizer muito. Nem sempre, né? Às vezes não, mas pode. Então, é mais nessa questão. Tem que ver como é que o Atlético vai estar. Até a própria motivação, né? Porque o Atlético tá praticamente, né? A não ser que o River, né? Faça uma virada épica. O River, vamos lembrar, ele quase conseguiu uma virada épica contra o Palmeiras. Perdeu na Argentina e depois no Allianz Parque podia ter feito a virada. Então, enfim, mas foi fora difícil. De casa, né? Fora de casa, exatamente. Era sem público, mas foi em São Paulo. Exatamente. No gramado artificial e tudo. Exato. Fez 2-0, teve um pênalti que depois foi cancelado pelo VAR e um gol que foi anulado também lá com um VAR muito polêmico lá, uma falta que acharam lá na origem do lance. Detalhe, jogaram metade do segundo tempo aproximadamente com um homem a menos. Verdade. E amassou o Palmeiras. Então, o Atlético não está classificado, gente. Exato. É bom lembrar, o Botafogo está. O Atlético está muito perto, mas não está classificado. E isso pode impactar no jogo de domingo. Imagina o Atlético se classifica nos pênaltis, ou toma 2-0, passa um perrengue. Isso tem um impacto. Pô, quase que a gente perdeu a vaga. O time passa a sensação de que o time não é tão forte. Então, e o Atlético não tem o Daverson na Copa do Brasil, vou lembrar. Né? O Daverson fez 4 gols, gente, na Libertadores, 2 no Fluminense e 2 no River Plate, cara. Pô, o cara foi decisivo pra caramba. Ele é um bom atacante. Como ele é meio fanfarrão, né? O pessoal não leva muito a sério. Mas ele é um bom atacante. Ano passado, no Cuiabá, o time fazia uma ótima campanha. Quase todos os gols, assim, uns 70% dos gols, tinha a participação dele.
com gol ou com assistência, com algum tipo de participação. Sorte do Flamengo também que não vai ter esse jogador contra si, até porque já foi algoz do Flamengo. Exatamente. E aí, completando só, olha, eu acho que depende muito. E acho que, tipo assim, cara, acho que pode acontecer, mas torcedor não pode se iludir. Tem que fazer a diferença em casa. Normalmente, final, são jogos amarrados, jogos tensos, não imagino. Pode acontecer, mas o Flamengo abrindo, tipo, 3-0, 4-0 Atlético. Acho que vão ser 2 jogos ali equilibrados. Mas eu acho também, estou com o Mauro, eu acho que o que pode acontecer na Libertadores pode impactar também na decisão da Copa do Brasil. Eu acho que seria legal, acho que todo mundo gosta de decidir em casa, mas não dá para dizer que isso aí é uma vantagem. É uma vantagem, depende muito do como vai ser a primeira partida, né? Eu acho que diz muito também da primeira partida, porque se você faz um baita placar na primeira partida em casa também, a vantagem cai por baixo. E como o Mauro falou, o Flamengo já ganhou. A única partida, eu estava falando de entrar para a história, né, como o primeiro campeão da Arena MRV, o primeiro jogo da Arena MRV, o primeiro confronto entre Atlético e Flamengo da Arena MRV, vitória do Flamengo, com direito a gol do Carlinhos e tudo. Então, a única partida que foi disputada no estádio, o Flamengo venceu. Boa, boa. E até projetando mais ainda esse confronto, Mauro, tem favorito para esse primeiro confronto, para levar o título da Copa do Brasil? Você vê esse confronto muito igual, Mauro? Não, acho bem equilibrado. Eu acho que o Atlético fez um grande jogo contra o River, o placar é elástico, mas não jogou bem, por exemplo, contra o Vasco. O Hulk tirou ali um coelho da cartola. O jogo estava caminhando para o melancólico 1-0. Nenhum dos dois times merecia muita coisa. Jogo fraco e ia para os pênaltis. De repente o Hulk foi lá e resolveu. E o Flamengo também é um time que ainda não tem nem muitos jogos com o seu treinador, né? 4 partidas, né? Na semana passada teve uma partida ruim com o Fluminense e uma partida muito boa contra o Corinthians dentro dessas circunstâncias. Então, acho que são 2 times inconstantes, acho que é muito equilíbrio. E acho que a Libertadores pode afetar positiva ou negativamente para o Atlético. Se classificar com autoridade, sem perder lá na Argentina, vencendo, empatando, vai chegar grandão. Agora, se acontecer um grande acidente, o Atlético chega abalado. Então, tem isso também, né? Embora seja muito pouco provável que o Atlético seja eliminado da Copa Libertadores. Olha, favorito? Pode falar, Alan, fica à vontade. Desculpa, Léo. Só dar uma informação de agora que o Flamengo acabou de divulgar aqui, né? Já que a gente falou, tá aí, ó, Felipe rápido, como sempre. A gente falou sobre a questão do time para pegar o Juventude. O Flamengo falou: o Flamengo informa que Alexandro não está recuperado de um desconforto na posterior da coxa direita, apresentado na partida contra o Corinthians, não será relacionado para enfrentar o Juventude. O atacante Carlinhos foi diagnosticado com uma lesão no adutor direito e já iniciou o tratamento. Então, o Carlinhos, que não pode jogar na Copa do Brasil, não vai ser relacionado para a partida, e o Alexandro, né? Provavelmente o Flamengo vai de Ayrton Lucas aí, o Alexandro também, né? Com desconforto na posterior, provavelmente sendo preservado para a decisão da Copa do Brasil, Léo. Não, verdade, concordo com você. Não mexe tanto, vamos dizer assim, nessa questão do Alexandre. Tem o Ayrton Lucas, concordo com você, acredito também que seja, né? Poupando o Alexandre para esse confronto do Atlético Mineiro. Lembrando, né, que o Alexandre, 33 anos, estava parado, enfim, então. Pode ser que, de certa maneira, aí seja muito mais um cuidado, Alan. E até dentro disso, Alan, né, me responde, tem favorito nesse confronto, Atlético e Flamengo na Copa do Brasil? Não, Léo, não vejo como favorito, não. Eu até acho que... Até porque Mauro bateu numa tecla aí que acho que a gente não pode deixar passar, né? O Flamengo tem muitos desfalques. Muitos desfalques. E alguns desfalques importantíssimos, né? Eu acho que ainda mais agora que o Pulgar voltou a entregar, né? Jogar bem. Eu acho que é um desfalque muito grande. Você não ter o Pedro, eu sei que é chato, a gente fala toda hora isso, mas é muito grande. Vamos lembrar, cara, o Flamengo acho que melhorou, tá? Em relação ao que estava jogando com o Tite nos últimos jogos e em relação ao que está jogando com o Felipe Luiz, acho que o Flamengo melhorou, mas o ataque não está funcionando. O Flamengo com o Felipe Luiz foi 1-0 contra o Corinthians. Tudo bem, criou bastante, mas foi 1-0 contra o Corinthians. Depois voltou a vencer de 1-0. Depois empatou em 0-0. Perdeu do Fluminense, não fez gol. Ou seja, o Flamengo está fazendo poucos gols, né? E não teve gol de atacante ainda. Não teve gol de atacante. Então, enfim, o ataque não está sendo efetivo, né? O Gabriel, a gente já cansou de falar aqui, né? E o Bruno também está oscilando bastante. Então, cara, eu acho que é uma questão que o Felipe Luiz precisa resolver, tá? Essa questão do ataque. Não sei qual é o plano dele, se ele vai insistir com o Gabriel ainda contra o Juventude.
na final, mas o ataque não está produzindo. Então eu acho que isso é um grande ponto. Já a defesa, eu acho que melhorou, né? Por mais que o Corinthians criou oportunidade no Maracanã, teve bola na trave, mas principalmente quando o Léo Ortiz passou para a zaga, em todos os jogos com o Léo Ortiz na zaga, o Flamengo não tomou gol nenhum. O Flamengo tomou gol apenas do Fluminense e tomou gol com o Léo Ortiz de volante, né? O Fabrício Bruno jogou na zaga com o Léo Pereira naquele jogo. Então, enfim, eu acho que o Pedro é um desfalque muito, muito grande e o Flamengo ainda não resolveu ele na frente. E o Atlético, né, tem a questão de estar dividido com a Libertadores, né? Mas eu acho que não. Eu acho que final assim não tem muito favoritismo, não, porque são duas equipes fortes, cara. O Atlético também, eu acho que o Atlético está muito longe. Por mais que o Atlético tenha feito uma baita partida contra o River, né? Mas o Atlético também é um time que está oscilando demais. O Milito às vezes faz umas escalações meio malucas, faz umas mudanças meio malucas, né? Lembra até algumas coisas que o Paulo Sousa às vezes fazia, de pegar atacante ao meio, botar ele como ala, como lateral. Então, enfim, o Atlético oscila bastante, o Mauro falou. O Atlético para mim é muito mais time que o Vasco e passou perrengue pro Vasco, podia ter sido eliminado, né? Então, acho que não. Olha, acho que não tem favoritismo, não. Acho que é um confronto igual, principalmente por conta dos desfalques do Flamengo. São dois times que oscilam ainda, né? Não tem nenhum time ali confiável, né? Aquele time que, tipo assim, tem jogado, como por exemplo o Botafogo tem uma regularidade maior, o próprio Palmeiras oscila também, mas tem uma regularidade maior. Eu acho que o Flamengo e o Atlético são dois times que oscilam mais, né? Então, não consigo cravar um favorito, não, Léo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.